Então esse aqui é um vídeo de boas-vindas para você que chegou aqui no canal do Método Vida Legal USA. Eu quero te dizer, se você tem o sonho de viver nos Estados Unidos sem se preocupar com polícia, sem ter medo de imigração, que essa é uma realidade de quem vive aqui nos Estados Unidos, né? Aqui não, na verdade lá, eu estou no Brasil agora, nesse momento, mas é um medo real de quem vive nos Estados Unidos ilegalmente. A real é que você vai ver na internet muita gente falando que você consegue viver ilegal nos Estados Unidos, você consegue arrumar trabalho? Consegue sim, consegue arrumar lugar para morar sim, consegue estudar inglês sim, consegue se relacionar com pessoas sim. Tudo, a grande realidade é o psicológico das pessoas, né? Porque eu vi isso, né, de muito perto, muitos amigos meus, amigos que têm 15 anos nos Estados Unidos, 20, tem amigo meus que na verdade duas pessoas que estão há 20 anos nos Estados Unidos, outras, a grande maioria está na mesma faixa que eu, entre 7 e 10, 12 no máximo, né? Mas eu conheço pessoas sim que têm 15, 20 anos e tem medo, cara, às vezes de fazer uma viagem de uma cidade para outra. Isso eu acho que é o que mais pega lá, é o medo de ver uma polícia na rua, de você ter medo de ser parado, é o medo de passar próximo de aeroporto. Toda vez que você passa próximo de aeroporto é certo, se vê um carro da imigração, né, aquele UCIS, né, que eu esqueci a sigla, acho que é isso, que é, como é que é o nome? Isso aqui, Citizenship and Immigration, esqueci, me fugiu, mas eu não vou olhar quem tá, esqueci. Então sempre quando você vê, também tem o ICE, né, que chama, né, que é o Immigrant and Citizenship Agente de imigração e cidadania, é isso? Citizenship and Immigration, acho que é também, que é o chama de ICE lá, Immigration Citizenship, é uma parada assim, também não importa muito agora. As pessoas têm muito medo, cara, dessa tropa aí quando vê na rua. Então você consegue arrumar trabalho sim, você consegue viver, entre aspas, normalmente, com exceção desse medo, né, de estar vendo polícia e tal, enfim. O que eu quero dizer com esse vídeo para vocês é que eu cheguei nos Estados Unidos em 2016 como turista, né, eu cheguei em janeiro. Vai ter um outro vídeo contando um pouco mais da minha história, mais detalhada, para vocês entenderem quem sou eu, que método é esse que está falando. Aí no final, ali na televisão, tá passando um vídeo que eu gravei, tava assistindo ali agora. Eu gravei em Los Angeles, no início da quarentena, eu tava com um amigo na casa dele. Eu passei a quarentena praticamente por casa dele, me ajudou pra caramba, a quarentena foi braba lá. Eu passei a quarentena toda nos Estados Unidos, não vim no Brasil durante a quarentena. Já poderia vir, tava legal, tava tudo certinho, mas não vim. E esse vídeo é interessante, por isso estou falando dele. Teve um negócio lá, quebrar um pouco aqui, para quebrar um pouco esse bate-papo, até um pouco mais descontraído. Teve um negócio lá em Los Angeles, lá, que é as ondas iluminadas, vamos dizer assim. Até no vídeo lá, se você for ver, é porque esse canal, cara, eu perdi, acredita. Na verdade, eu perdi eu não consigo mais entrar no meu e-mail de jeito nenhum, do Gmail de jeito nenhum. Não consigo entrar e não consigo mais acessar esse canal. Então vou fazer o download desse vídeo, talvez postar em outro lugar, não sei. Ó, tá vendo lá as ondas? As ondas iluminadas lá, que é fluorescente, um negócio assim. E tem uma alga, esse fenômeno acontece eu não vou saber a data real de quanto tempo acontece, mas eu sei que você vai ver isso aí uma vez na tua vida e pronto, a cada 80 anos, sei lá, um negócio assim. Tem umas algas que elas soltam uma substância, né, e conforme as ondas vêm, com o movimento, ela solta esse negócio brilhoso aí, as ondas ficam iluminadas naturalmente, cara, muito maneiro. Não é tóxico, não é nada de gente tomando banho, é muito maneiro, é uma imagem surreal. Acho que é tipo, é o mesmo nível de quem quer ver aquela aurora boreal, tá ligado? Tipo, aquele negócio iluminadão é muito lindo, é de verdade bonito. Enfim, cheguei nos Estados Unidos em 2016, eu vou fazer um outro vídeo depois contando exatamente toda a minha história e tal, mas eu acho que porque é importante você saber da minha história para você entender a veracidade, né, do que vai acontecer aqui no método. Cheguei nos Estados Unidos em 2016 como turista e eu cheguei com $700, né? Acho que eu não precisava ficar falando tudo, mas eu acho que é importante eu falar tudo, inclusive esses valores,
para você entender que você também é capaz de se legalizar nos Estados Unidos em um método 100% confiável e garantido. Você vai descobrir isso ao longo dessa nossa jornada aqui. Esse é um vídeo de boas-vindas, já está até ficando um pouquinho longo, mas né, eu acredito que é necessário. Então, como eu disse, eu cheguei nos Estados Unidos em 2016, começo de 2016, em janeiro. Depois de ter quebrado, eu fui fuzileiro naval. De fuzileiro naval, passei para o concurso da PM do Rio de Janeiro. E da PM eu abri uma empresa. Durante o meu trajeto na PM, eu abri uma empresa de importação. Né? Meu irmão trabalhava com uma empresa de importação e que fazia o que eu passei a fazer. Ele veio conversar comigo. Cara, tô trabalhando com uma empresa que faz isso, isso e isso. Pô, o negócio é maneiro, tudo que tu olha, tu passa a ver dinheiro e tal. Comecei a fazer o negócio de verdade, deu certo. E eu comecei o negócio sem dinheiro. Eu não tinha dinheiro para começar. Então, eu cresci à base de empréstimo, à base de pessoal, banco, e eu cresci muito rápido. E aí eu já tinha saído da polícia, né, porque eu estava indo bem com a empresa, o financeiro ali justinho, embora eu não tenha começado com dinheiro, eu tinha 10 mil reais quando eu comecei. E aí, embora eu não tenha começado com dinheiro, eu já estou contando um pouco da minha história. Eu já disse que eu vou mandar um outro vídeo depois, mais fiel da minha história mesmo, diretona, assim. Mas é para vocês já ficarem cientes nessa introdução, acho que é importante também falar. E aí eu comecei sem dinheiro, e por eu não ter dinheiro, eu precisava comprar o produto que eu já tinha vendido. Era mais ou menos que eu trabalhava de uma venda casada, que eu desculpo, que é uma forma que a gente descobriu como legalizar essa venda casada. A licitação, o cara me pede, eu quero 10 mil canetas dessa aqui. Né? Eu vou pesquisar o melhor preço da caneta, é assim que eu fazia da empresa, para vocês entenderem. Já atravessando esse ponto aí para contar a minha história. Ainda é meu vídeo de atrás? Acho que não. Não é mais não. Tá. Edição ali eu não conheço. E aí, eu tinha 10 mil reais quando eu comecei, né? Blá, 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 cheguei, tá, na caneta. Desculpa, mas eu me perco mesmo. Quando a Petrobras me pediu, eu quero 10 mil canetas. Eu procurava, né, junto com a equipe, já tinha uma equipe trabalhando nisso. Pesquisava o melhor preço de caneta, da onde que ela vinha, se era Estados Unidos, se era China, se era Paraguai, da onde que fosse. Eu descobri o melhor preço, a gente calculava o prazo de entrega para a gente, calculava o prazo de entrega da gente para a Petrobras, passava para a Petrobras o valor, né, o valor final. A gente ganhou, a nossa venda já estava garantida, né? Existia um tempo para se cumprir e tal, por isso que é uma forma de legalizar. Né? Então a gente comprava esse produto, entregava a Petrobras. A partir do momento que a gente entregou para a Petrobras, 60 dias a gente recebia. Então vou dar um jump já, né? Assim que funcionava a empresa, eu tinha 10 mil reais. Primeiro mês de empresa eu tinha vendido 200 mil reais. Como é que faz sem dinheiro? Banco, parente, conhecido. Tive que dar meu jeito, consegui. O negócio foi andando, mas o financeiro justo. Até o dia, vou contar essa história mais detalhada depois, no próximo vídeo. Mas até chegou a crise. Petrobras parou de pagar, pararam de receber material, a financeira ficou atrapalhada, quebrei, já tinha saído da polícia, quebrei, zerei. E nesse meio do caminho, eu já tinha ido nos Estados Unidos algumas vezes para reunião de negócio, ver com fornecedor de material, que a gente está trazendo muito material de lá. Teve uma vez, que eu lembro, eu não vou contar essa história agora, não, vou contar depois. Mas eu fui para os Estados Unidos com uma quantia de dinheiro e tal, quase que eu não entrei, porque eu ia de um jeito, eu fui de outro. Isso me ajudou muito o negócio do método, mas eu vou contar depois. E aí, mas basicamente eu fui para lá para buscar um material que era mais barato. Eu ir de avião e trazer ele comigo do que mandar de transportador. Então eu fiz isso, eu fui lá, trouxe e tal. Mas quase que eu nem entrei nos Estados Unidos, mas essa foi até bom para isso que agora está acontecendo. Né? Enfim, fui para os Estados Unidos algumas vezes, eu tinha alguns conhecidos lá, e quando eu quebrei, né, com a crise da Petrobras, eu me arrebentei todinho, mais de 200 mil em dívida que ficou sobrando para trás aí. Eu terminei vendendo os ar-condicionados do escritório no OLX, desse jeito. De alguma forma me sobraram $700 para ir para os Estados Unidos. Eu decidi que lá ia ser o lugar, porque eu tinha visitado lá algumas vezes, fui para os Estados Unidos. Chegando lá, um amigo meu foi me recepcionar. Na verdade, eu cheguei por Miami, esse amigo, quando eu estava em Miami, me ligou, cara, você tem que vir aqui para a cidade. Essa cidade vocês vão saber depois também o que é, o que não é. Agora é tal do Casimiro lá atrás.
Você curtem? Curtem. A galera gosta de trabalhar, né? Não dá pra ficar vendo muita... Mas eu adoro ver o Shark Tank. E eu curto também de ver o react do Casimiro falando no Shark Tank. Então, aí eu... Onde que eu parei, gente? Isso, cheguei nos Estados Unidos com $700. Em Miami. De Miami, um amigo meu me ligou. Falando, cara, você tem que vir aqui pra cidade, porque aqui tem mais trabalho, tal, vai ser bom, uma cidade pequena, etc, etc. Falei, tá bom. Tinha o suporte dele, decidi. Cheguei nessa cidade, ele foi me recepcionar. Quando ele, na recepção, ele chega pra mim e fala assim, ó, é o seguinte, pra você trabalhar lá na cidade, você tem que ser um telefone. E o teu do Brasil provavelmente não funciona aqui. O que você faz? Você fica com o meu aparelho, né? Você pode ficar com o meu aparelho o tempo que você precisar. Quando você puder, você paga. E foi assim mesmo, foi fielzão. Mas a gente tem que pedir a tua linha. E a tua linha, para você que não tem crédito, esse vai ser um outro assunto dentro do método que vai ser importante vocês saberem, para quem não sabe ainda, sobre crédito nos Estados Unidos. Agora, com o negócio de score aqui no Brasil, fica muito mais fácil de entender como funciona lá. Embora lá seja muito diferente daqui. É score também, mas as regras são diferentes. Tipo, aqui, por exemplo, se você pagar o teu cartão... Se você usar o teu limite, só um exemplo, né, de score. Se você usar o teu limite todo do cartão e pagar ele todo mês certinho, né, mesmo sem usar, aqui teu score decola. Lá, se você usar mais de 30% do teu cartão, teu score cai. Então tem uma diferença assim, né? E aí ele falou do telefone. E do telefone, tá, pô, vamos lá, tem que dar o depósito então, porque eu não tenho crédito, tem que dar o depósito para ter o meu telefone, para ter a linha, né? $500. Para quem matemática básica aí, 700 menos 500 sobra 200. Bonitão. Tá bom, conseguiu o telefone com a ajuda dele, show de bola, vai ficar mais fácil para arrumar trabalho, e foi, de verdade. Mas aí chegamos no local do nosso destino, eu vou contar essa história toda para vocês detalhada depois, mas chegamos no nosso local de destino, na casa dele e tal, deixando a bolsa, ele, pô, vamos ali no mercado. Vamos ali no mercado. Me divirto toda vez que eu conto isso, cara. Vamos no mercado. Aí chegamos no mercado, ele, ó, compra tuas coisas, né, porque tem meu filho, minha mulher lá e tal, pra gente não ter problema, ficar tudo separado. Ok, 0 a 0, perfeito. Foi perfeito, foi esse moleque, pô, tá doido. Ele foi um anjo na minha vida, assim, mas só tinha $200 sobrando. Comprei de coisa, comprei minhas coisas pra semana ali, na verdade deu pro mês. Gastei na faixa aí de $150. $50. Isso aí era uma sexta-feira. Sábado, reunião de família, era inverno. O janeiro é bem inverno, friozão. Domingo procura trabalho, negocia, vai na academia, conversa, não sei o que, nada de trabalho. Consegui um trabalho para um dia numa quarta-feira, que foi na outra quarta-feira, eu cheguei numa sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Na quarta-feira eu tive um trabalho que eu fiquei o dia todo trabalhando, porque eu lembro que foi $12 a hora aquele trabalho. Trabalhei, sei lá, umas 14 horas. Então 14 vezes 12 dá 120, mais 24, 48, $168. Meu primeiro pagamento nos Estados Unidos. Eu lembro que eu recebi o cheque na outra semana, quando eu comecei no trabalho de pintura, né? Então o que eu tô querendo dizer isso? Que eu cheguei lá zerado, né? Basicamente zerado, igual você pode chegar ou não. Óbvio que quanto mais dinheiro você chegar nos Estados Unidos, melhor. Eu vou tentar fechar esse vídeo com 15 minutos, tá? Para não ficar muito longo, e no próximo vídeo da nossa história a gente conversa mais um pouco. Porque eu sou assim, eu gosto de falar e gosto de ficar contando história. E aí eu cheguei no zerado, trabalho de pintura, a vida começou a andar. Quando começou a andar, eu falei, tá bom, cheguei aqui como turista, agora eu preciso me legalizar. Agora vem a parte que talvez vocês todos estavam esperando, para que tal de método é esse que esse cara tá falando. Mas não vai ser assim. Você vai entender. E aí, por eu ter sido policial e fuzileiro, né, a gente tem uma máxima, não sei se eu já falei isso aqui nesse vídeo, nem lembro, mas devo ter falado. Tem uma máxima que vale o que está escrito, né? Especialmente na polícia militar, porque você você vai trabalhar já ferrado. Você sai de casa para trabalhar já para se ferrar.
Então você tem que se proteger juridicamente o tempo todo. Então vale o que está escrito, você tem que ler muito sobre seus direitos, seus deveres, etc, etc. E eu, como fui militar por muito tempo, fuzileiro e policial, eu tenho muito isso hoje, até hoje. Vale o que está escrito, cara. Tipo, vale o que está escrito. É porque palavra o vento leva, né? E aí eu comecei a busca. Comecei uma busca louca por toda a informação disponível na internet da imigração. Tudo, e traduzia, né? E aí a tradução não ficava tão fidedigna. Você conseguia entender um parágrafo, pô, isso aqui tá bem desconexo, tipo, não sei o que, chupou um elefante. Né? Tipo, tu vê que tá desconexo o negócio, então eu pedia para alguns amigos me ajudar e lendo imigração. Bum! Descobri uma informação que mudaria a minha vida e mudou a minha vida. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Essa informação foi aqui. Sai daqui, bebê. Ops. Essa informação, deixa eu fechar aqui. Essa informação foi aqui, mudou a minha vida. Calma, minha carteira aqui. E que agora vai possibilitar de mudar de diversas outras pessoas, de mudar a sua, de mudar da sua família. Eu lendo muito, descobri uma coisa. E aí começou minha jornada de ir atrás de advogados. Conversar com advogado, de saber o que era, o que não era, se isso aqui é verdade, isso aqui não é. Alguns advogados nem sabiam da existência disso, né, o que eu achei muito engraçado. Eu comecei a perceber uma coisa. Tinha advogado que me informava uma coisa, por exemplo, aplica o visto de estudante. Quando eu ia conversar com outro, ele, não, o visto de estudante não é melhor por causa disso. Então eu vi que havia uma não posso dizer que é uma desinformação, porque na verdade não é, mas não havia uma conexão entre todos os advogados e tudo que eles falavam. Então nessa, cada advogado aí me custava de 150 a 200 dólares a hora numa consulta. Então eu gastei, sei lá, 2.000, entre 2 a 3 mil dólares com advogado, além de ler toda essa informação disponível na imigração e descobrir esse método. Conversando com uma advogada, né, de Miami, eu estava em Massachusetts nessa época, mas eu conversando com uma advogada de Miami, ela, não, dá para fazer assim, assim, assado, vamos fazer. E isso foi no meu, como eu falei para vocês, uma semana e meia, eu estava trabalhando, mas isso eu estava um mês nos Estados Unidos quando eu comecei eu estava um mês lá quando eu comecei essa guerra, essa busca, e no segundo mês, né, no início, na entrada do segundo mês foi quando já conversa. Isso no primeiro mês eu comecei a busca, né? Isso que eu tô falando para vocês de ter lido tudo, isso aí durou, sei lá, uma semana e começou com os advogados. O advogado falava, sei lá, um por dia. Então nesse primeiro mês, né, foi quando eu tomei a decisão de fazer o método virar realidade, de trazer o método para a vida, ver se isso é verdade. Consegui a advogada que falou, vamos fazer tal, conseguimos, aplicamos e, cara, menos de 4 meses no total, menos de 4 meses nos Estados Unidos eu estava vivendo lá legalmente. Surpreendi mais muita gente, porque normalmente, para você que vai chegar lá depois, eu falei que queria fechar em 15, nem vou, tá em 18 já. Fechar em 20, valeu? Em 20 eu encerro do jeito que tiver. E aí eu comecei a conversar com algumas pessoas. Ela falou, cara, não sabia disso, blá blá blá. Isso, pô, se eu soubesse disso há X anos atrás, isso teria mudado a minha vida completamente, tal. Então o que comecei a fazer? Todas as pessoas que eram recém-chegadas, né, nos Estados Unidos, eu informava disso. Ó, tem um jeito que é assim, assim, assado, tal. E sempre foi assim. Chegou 2 pessoas nos Estados Unidos. Era sempre 50-50. 50% não quis fazer, porque você tem que investir em advogado, você tem que investir. Então, como eu tô te falando, eu já estava lá. Por isso que eu falei que foi importante eu falar que cheguei zerado, porque eu já estava lá, então eu consegui pagar o advogado com o dinheiro que eu estava lá. E todos os advogados dos Estados Unidos, todos, 100%, todos, você consegue parcelar. Então, tipo, se um processo te custa 5 mil dólares, você consegue pagar 500 dólares por mês, que lá você paga, tranquilamente. Você está recebendo aí, sei lá, a média de 800 a 1.200 dólares por semana, isso vai depender de profissão e tal. Profissão, salário, local para morar, isso tudo está dentro do método, tá bom? Tá. O método, especificamente, propriamente dito, ele é só uma forma
de como você vai conseguir seu documento. Mas baseado na minha experiência e na experiência de várias outras pessoas, vou trazer isso tudo para vocês, local para ficar, salário, onde é melhor ficar para brasileiro, onde não é, o que o brasileiro tem que fazer, tudo, basicamente tudo, valeu? Não sei mais o que eu tenho que falar, mas eu prometi que ia fechar em 20 minutos, vou fechar em 20 minutos. Próximo vídeo eu vou vir contando um pouco da minha história, tá bom? É isso, espero que você tenha gostado desse conteúdo, esse é o básico do básico que você vai ver do método, mas a gente vai falando mais, valeu? Fui!